Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, 24 de agosto. Aqui é Steven Tutani. Eu sou William McMasters e estou reportando da sede da Gravações A Voz de Deus, em Jeffersonville, Indiana. Bom dia, irmão Steven. Como está se sentindo nesta bela manhã de sábado? Pela graça de Deus, estou muito bem. Como podemos não estar? Ficou mais claro do que nunca que estamos em sua perfeita vontade e Deus não muda de parecer em relação à sua palavra. Amém. Não há palavras para o que sentimos. Irmão Steven, fiquei pensando nessa mensagem durante toda a semana e nas coisas poderosas que ouvimos, e não sei se consigo expressar isso com as palavras certas, mas todos nós, ao longo da vida, enfrentamos momentos de decisão ou desafios. As escolhas do dia a dia têm de ser feitas, e como todos nós, sei que tentamos fazer o melhor possível para estar em sua perfeita vontade em todas as coisas. Sei que oramos sobre isso, pedindo constantemente ao Senhor que nos guie e nos oriente. Bom, às vezes o Senhor realmente coloca em evidência certa resposta de que precisamos. Talvez ela surja ao ouvirmos uma fita e quando a recebemos, não há nada que possa nos afastar dela. Você sabe o que deve fazer, ou qualquer que seja a resposta. Então, essa mesma alegria de saber que o Senhor lhe deu essa resposta, nada pode afastá-lo dela. Nada pode mudar seu parecer. Que paz, conforto e liberdade advém do fato de saber que ele lhe deu essa resposta. Irmão Steven, nós, como a noiva, podemos ter isso todos os dias. Nada nos afasta dessa palavra, nenhuma explicação, nenhum argumento, nenhuma crítica, não importa quem seja. Nada nos abala com essa palavra. Que âncora é saber que, aconteça o que acontecer, sabemos a quem a palavra do Senhor vem e podemos ter certeza de onde estamos colocando nosso destino eterno. É a pura verdade, meu amigo. E amo essas palavras. Ter certeza. Somos muito gratos por estarmos ancorados nessa revelação sólida como uma rocha de sua vontade perfeita. Nenhum rei Balaque pode nos oferecer nada para deixarmos a vontade perfeita de Deus. A verdadeira noiva quer estar em sua vontade perfeita o tempo todo, não importa o custo. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a sempre manter nossos olhos em Ti. Está tão perto e parece que seria tão fácil estar em sua vontade permissiva, mas para mim, a única maneira que conheço de ter certeza de estar em sua vontade perfeita é ficar com a voz mais importante que se permitiu ser gravada e armazenada para nós hoje. É aí que minha fé está ancorada. Sem dúvida. Onde mais posso me ancorar e ter essa certeza? Ele retratou isso para nós. Ambos eram profetas. Ambos eram homens cheios do Espírito, chamados por Deus, ordenados por Deus, profetas de Deus, a quem a palavra de Deus vem. Ambos diziam que o Espírito Santo os estava guiando. Fica difícil dizer quem é quem, meu amigo, mas graças a Deus ele nos deu uma maneira de saber. Deus nunca muda seu parecer, portanto, não importa quantos Balaões, Datãs e Coréis se levantassem, ninguém poderia tomar o lugar de Moisés. Ele era o líder escolhido da hora. Ele era o líder da vontade perfeita de Deus. Ele permite a vontade permissiva, mas fará com que ela resulte para a sua glória em sua vontade perfeita. Portanto, apenas mantemos o curso com sua vontade perfeita, pois sabemos que não há buracos nessa cerca, e o coelho voltará direto a esse portão da vontade perfeita. Amém. É muito bom ter um lugar de descanso para nossa fé e nosso destino eterno. Senhor, ajuda-nos a aplicar essa mesma fé perfeita que temos nessa palavra a qualquer situação que enfrentarmos. Amém. Creio que Ele está nos dando isso toda vez que apertamos o play. Podemos sentir esses músculos da fé crescendo e se fortalecendo, e logo estaremos fora daqui. Estou ansioso por isso. Eu também. Bom, hoje vamos começar com um convidado especial, o irmão John Wall, responsável pela Young Foundations. Irmão John,
Um grupo de nós estava tendo companheirismo no pavilhão no último acampamento e o irmão estava nos contando um testemunho e instantaneamente todos sentimos que tínhamos de compartilhar isso no podcast. Portanto, seja bem-vindo, né? Obrigado, irmão Will. É bom estar aqui com você e o irmão Steven. Sim, eu estava entusiasmado e ainda estou com esse testemunho. E quero compartilhá-lo novamente no podcast, como disse a você e ao irmão Steven no lago. Um pouco de contexto antes de falar desse testemunho, só para explicar como ele chegou até aqui. Fazemos diversos trabalhos de serigrafia e diversos outros produtos, como nossas camisetas, canetas e outras coisas para o Still Waters, para Young Foundations, para banquetes e tal. Temos que ter empresas que façam isso para nós e, no mínimo, é um grupo muito diversificado de pessoas que fazem esses diversos tipos de trabalho. Fui até lá e visitei suas instalações há cerca de 1 ou 2 anos e conseguiram a pessoa certa para nós, para o que eles chamam de produtos baseados na fé. E a senhora que estava trabalhando conosco também é cristã e trabalha muito. Ela trabalha bem para nós e tenta levar nossos produtos adiante e conseguir aquilo de que precisamos, pois normalmente temos prazos bem apertados. Enfim, este ano estávamos com um prazo apertado e tínhamos de preparar algumas camisetas e outras coisas para o acampamento. Eu e outro irmão viajamos até Indianápolis, onde fica a sede da empresa, para pegar os itens de que precisávamos. Chegamos lá e passamos os itens do carro dela para o nosso carro. Em seguida, ela nos convidou para conhecer as novas instalações que haviam acabado de inaugurar. Eles se mudaram de um lugar para outro até se instalarem num prédio maior. Ela nos convidou a visitar as instalações e, quando entramos, ela nos apresentou como "Os Branas estão aqui". Naquele momento, fiquei muito orgulhoso, para dizer o mínimo, por estar associado a esse nome. É uma honra, e ela nos levou a vários lugares e nos apresentou a várias pessoas. E um deles, quando saiu, disse que sempre que a voz de Deus, ou os Branas, como eles dizem, enviam uma nova arte ou logotipo, todos na empresa querem ver qual é o novo logotipo. Que legal. Eles estavam tão animados para ver o que era desta vez, que uma delas mencionou que nem mesmo cria que havia um Deus, mas que esses logotipos valem por um sermão. E afirmou: "Onde isso estava quando eu era criança? Talvez minha vida tivesse sido diferente." Uau! Que declaração. Sim, isso nos faz parar um pouco. Isso nos chocou e realmente nos fez pensar, sabe, o que um pequeno e insignificante logotipo significa está falando muito para as pessoas. E podemos falar sobre o acampamento Still Waters, aprofundar a conversa com eles e falar sobre o próximo acampamento que estávamos organizando e compartilhamos o link com eles. Dissemos à nossa representante que, se quisessem assistir ao acampamento, poderiam fazê-lo, e ela ficou muito animada. Em tom de brincadeira, ela disse que havia compartilhado o link com alguns de seus colegas e que agora eles provavelmente não vão conseguir aprontar nada esta semana. Mas, sim, nunca se sabe. Nunca se sabe o que as pessoas estão pensando, até mesmo com um logotipo. Que legal, irmão John. O irmão conhece aquela pequena história que o irmão Brana conta sobre os 5 garotos que cresceram e se alistaram na Marinha, porque quando investigaram, viram que eles tinham esse grande quadro em seu quarto. Era a primeira coisa que viam quando acordavam e a última coisa que viam quando iam para a cama. E isso teve tanta influência sobre eles que foram para a Marinha por causa disso. E é isso que a Young Foundations e o irmão José têm feito com esses logotipos para manter a coisa certa diante das crianças. Bom, está chegando até mesmo as pessoas que não estão nesse grupo de que o irmão está falando, ainda assim está pregando um sermão por aí, e elas percebem que, se houvessem tido isso antes, suas vidas poderiam ter sido diferentes, e como somos abençoados em ter isso agora. Amém. Está influenciando e afetando nossa vida, e é impressionante ver o que o Senhor está fazendo, mesmo através dos logotipos e de tudo mais que está acontecendo. Agradeço ao Senhor por isso. Bom, obrigado, irmão John, por compartilhar esse testemunho.
E é um ótimo lembrete de que tudo o que fazemos, até mesmo os logotipos que usamos, são uma influência, e isso é realmente incrível. Agradeço por ter compartilhado isso conosco hoje. Obrigado por me receberem e que Deus os abençoe, meus irmãos. Deus o abençoe, irmão John. Bom, estamos em agosto e já passamos da metade do caminho de 2024 e acabamos de receber os relatos mais recentes sobre as traduções estrangeiras que foram concluídas até agora neste ano. Ficamos impressionados, para dizer o mínimo, especialmente quando olhamos para trás e vemos o quanto o trabalho avançou no departamento de tradução. Bom, aqui estão as estatísticas. Nos últimos 6 meses, nossos tradutores de gravações concluíram a impressionante marca de 830 novos sermões gravados em 49 idiomas diferentes. Isso representa uma média de 138 sermões gravados por mês por esses irmãos. Mas isso é apenas a metade do processo. Para que esses irmãos tenham sermões para gravar, o texto precisa primeiro ser traduzido. Nossos tradutores de texto também aumentaram muito o fluxo de trabalho este ano, com um total incrível de 900 sermões traduzidos durante os 2 primeiros trimestres deste ano, uma média de 150 sermões por mês. Louvado seja o nome do Senhor. Que conquista! O que é tão maravilhoso sobre essas traduções é o fato de que elas são processadas e liberadas quase tão rápido quanto são concluídas, de modo que são imediatamente colocadas nas mãos dos crentes em todo o mundo. Onde antes os crentes só podiam ouvir essas mensagens por meio de um ministro ou amigo que entendia inglês e transmitia as coisas sobre as quais o profeta falava, e muitas vezes com suas próprias palavras, agora eles podem ouvir por si mesmos os mistérios de Deus na íntegra, exatamente como foram revelados e falados por seu profeta. Sermões como Perguntas e Respostas, O Sinal, Escolhendo uma Noiva, Cristo é o mistério de Deus revelado, Tempo de União e Sinal, Um Absoluto, Hoje se cumpriu esta Escritura, e muitos outros sermões que mudam a vida acabam de ser colocados nas mãos dos filhos de Deus pela primeira vez em seus idiomas nativos. É realmente um alimento espiritual a seu tempo. Louvado seja o Senhor! Isso é muito importante, irmão. Já imaginou ouvir pela primeira vez um desses sermões que o irmão mencionou? Ouvir esse intérprete divino da palavra interpretando a Bíblia para você e contando esses grandes mistérios. Lembro-me disso acontecer comigo. É como se o nevoeiro se desprendesse e você pudesse ver com mais clareza do que nunca. E pensar que isso está acontecendo nessa velocidade a todos os crentes ao redor do mundo em seus diferentes idiomas. É muito emocionante. Tenho certeza de que teremos muitos testemunhos disso quando chegarmos ao outro lado. Louvado seja o Senhor! Em maio, houve uma remessa especial de material que saiu de nossa expedição aqui da Gravações A Voz de Deus, de Jeffersonville. Foram 18 toneladas de livros da mensagem, uma carga completa de um semi-reboque com destino ao México. Nesse carregamento, havia cerca de 294 mil livros, incluindo livros de sermões individuais, revistas Cub Corner e bíblias em espanhol. Esse era um dos últimos materiais em espanhol que estavam em nosso depósito, aqui em Jeffersonville, e que agora estarão mais perto dos crentes da América Latina. A remessa chegou ao escritório em La Mojarra, após uma viagem de 3.058 quilômetros. Há apenas alguns anos, um novo escritório foi construído, incluindo um depósito para armazenar esse material. A remessa estava programada para chegar no mesmo dia em que o irmão Fernando Sanches, distribuidor da Gravações A Voz de Deus e responsável pelo escritório, deveria partir para a distribuição dos tablets Ágapo, na Venezuela. O irmão Fernando partiu de manhã cedo para seu voo, deixando a tarefa de descarregar a carga nas mãos de sua família e de algumas dezenas de voluntários. Como podem imaginar,
Foi um momento de sentimentos mistos pensar que ele não poderia estar lá e participar do recebimento dessa remessa de material, pois não é todo dia que uma carreta cheia de material chega. Ao chegar ao aeroporto de manhã, ele descobriu que seu voo para a Venezuela havia sido cancelado e que ele só poderia partir mais tarde naquela noite, quase 10 horas depois. Foi decidido que ele voltaria ao escritório, onde chegou a tempo de coordenar o descarregamento do material com a ajuda de alguns voluntários leais. Esse foi um dia especial para o escritório, o qual continua a ser um farol para toda a América Latina. O fato de ter esse material armazenado na região central do México reduz os custos de envio para os outros países. Há alguns anos esse não era o caso, mas no mundo em transformação em que vivemos, tê-lo lá reduziu consideravelmente o custo de remessa, tornando muito mais econômico enviar caixas de material do centro do México do que daqui de Jeffersonville. E para quem estiver se perguntando, o irmão Fernando conseguiu sim voltar a Guadalajara a tempo de pegar seu voo de partida para o Panamá e depois para Barquisimeto, na Venezuela. Foi nesse voo que nosso irmão se encontrou com o irmão Francisco Viramontes, da Gravações A Voz de Deus de Monterrey, onde eles estavam prestes a embarcar em uma jornada ousada de 25 dias, levando muito amor ágapo e tablets para a noiva de Cristo na Venezuela, da qual falaremos na história a seguir. Não é difícil imaginar como seria cansativo passar a maior parte do dia descarregando um semi-reboque cheio de caixas de material, depois entrar em um avião e sair em uma viagem de distribuição de 25 dias. Uau! Isso é que são forças especiais de elite. Quando os soldados de elite, o irmão Fernando e o irmão Francisco, já estavam com as botas no chão, eles se reuniram com o novo distribuidor e responsável pelo escritório da Gravações, A Voz de Deus, irmão José Gonzalez. Os irmãos ficaram felizes com esse reencontro depois de passarem várias semanas e inúmeras horas conversando por telefone e WhatsApp, planejando os detalhes da distribuição dos tablets. Também queremos fazer um agradecimento especial ao irmão Pierino Belcito, que nos ajudou a levar os tablets para a Venezuela, e também ao irmão Freddy Pérez, que acompanhou os irmãos em sua viagem, assumindo o encargo de dirigir e guiá-los pelo país. Os dias foram longos e cansativos, mas foi uma equipe especial que Deus reuniu para levar a mensagem ao seu povo. Obrigado, irmãos, por todo o trabalho árduo de vocês. Sinceramente, poderíamos ocupar o podcast inteiro falando sobre o que o Senhor fez em cada um desses 25 dias. Inúmeros testemunhos e histórias de vidas sendo transformadas. Os irmãos compartilharam como as pessoas estavam felizes com as reuniões e com o amor ágapo que estava sendo transmitido a elas. Um pastor comentou e disse que com essa distribuição, ele agora vê o que o projeto do tablet ágapo está fazendo, unindo a noiva em torno da palavra. Ele disse que o ministério não conseguiu fazer isso em 40 anos, mas agora ele vê isso com as fitas. Amém. Somente essa palavra unirá a noiva. Nenhum homem pode fazer isso. Certamente já ouvimos isso antes, não é mesmo? Sim, Senhor, já ouvimos. Louvado seja o Senhor por isso. Bom, continuando. Foram percorridos mais de 5.110 quilômetros e os irmãos até fizeram uma viagem especial, viajando 300 quilômetros de balsa até uma ilha onde os crentes estavam animados em receber a equipe e seus tablets. No total, 843 tablets ágapo foram distribuídos em 14 locais de reunião diferentes em todo o país. Os irmãos cobriram o máximo de terreno possível, mas ainda há áreas remotas e lugares a serem visitados no futuro. O irmão José permanecerá no trabalho até que a missão seja concluída. Depois de uma das últimas reuniões da viagem, na cidade de Maracaibo, uma irmã enviou uma mensagem de gratidão. Nesse culto em particular, o final foi especial, pois foi concluído com o batismo de um homem que entregou o coração ao Senhor. Nossa irmã disse: "Agradeço primeiramente a Deus e ao irmão José Brana por permitir que uma parte de sua noiva se reunisse e desfrutasse de suas bênçãos,
e a vocês, irmãos, por fazerem todo o esforço para tornar possível a turnê Ágapo. Desejo de todo o meu coração que Deus permita que nos encontremos novamente para vivermos juntos em harmonia. Até lá, que nosso Senhor e Salvador os leve bem aonde quer que vão e que sua presença esteja sempre com cada um de vocês, protegendo-os e guiando-os. Vocês não imaginam como precisávamos dessa reunião para ver irmãs e irmãos que não víamos há muito tempo e conhecer novos para saber que não estamos sozinhos nessa jornada. Devemos orar para que caiam as barreiras que, infelizmente, querem manchar a mensagem de amor que Deus nos enviou por meio de seu profeta. Certamente, ontem, essas barreiras não eram visíveis porque o amor ágapo brilhou em nossos corações. Mais uma vez, muito obrigado, irmã Luizana. Isso foi tão doce. É incrível ver como a visão que o irmão José e a gravações A Voz de Deus tiveram ao longo dos anos de levar a mensagem às pessoas está sendo cumprida em todo o mundo. Como é de se esperar quando se faz a obra do Senhor, alguns criticaram o chamado que Deus colocou nesse ministério e, apesar de simplesmente fornecer a mensagem às famílias crentes, muita confusão e desinformação ainda circulam. Mas a visão missionária que ele teve naqueles primeiros dias ainda está sustentando o mundo com esse alimento armazenado. A mensagem chegou a quase todos os países da face da terra. E que privilégio é que, apesar de tudo o que o inimigo tentou ao longo dos anos, agora milhares e milhares de famílias em todo o mundo estão ouvindo essa voz trovejar para sua semente predestinada, como nunca antes em seus lares e em suas igrejas, onde podem se reunir para ouvir essa palavra, inclusive na Venezuela. Realmente, sua verdade continua marchando. Como seria incrível se todos os ouvintes desta manhã pudessem ver em primeira mão uma distribuição do tablet Ágapo. Posso dizer que vocês não seriam a mesma pessoa depois de ver as imagens e ouvir os sons de júbilo e ação de graças, ver as lágrimas de alegria dos irmãos e irmãs recebendo o seu próprio tablet Ágapo. Seria um evento que você jamais esqueceria. Embora isso não seja possível, podemos acompanhar e estar lá com a equipe de distribuição missionária ao lermos seus relatos e ouvirmos o que eles têm a dizer. Aqui está um relato de distribuição do irmão Mali, nosso representante da Gravações, A Voz de Deus, da República Democrática do Congo. O irmão Mali e sua equipe voltaram recentemente de uma distribuição muito movimentada em Lodja. Dizer que os irmãos e irmãs de Lodja, na República Democrática do Congo, estavam animados em receber um tablet Ágapo seria muito pouco. Essa distribuição foi muito diferente das outras que ocorreram na República Democrática do Congo. É comum que muitas famílias registradas não compareçam durante as distribuições por um motivo ou outro. Às vezes elas não conseguem sair do trabalho, têm dificuldades de locomoção ou até mesmo uma doença as impede de comparecer. As pessoas que não podem comparecer têm de esperar até voltarmos à área em uma distribuição futura para receber seu tablet. No entanto, Lodja foi uma exceção, e o irmão Mali e sua equipe descobriram rapidamente que a maioria das famílias registradas estava presente na distribuição. O local estava lotado com o número de irmãos e irmãs que compareceram para receber seu tablet. Não demorou muito para o irmão Mali saber que eles não teriam tablets suficientes para todas as pessoas nessa viagem. Em 3 dias e meio, eles conseguiram distribuir 797 tablets para as famílias registradas. Eles trabalharam incansavelmente das 8 da manhã às 8 da noite, sem fazer pausas. Não é preciso dizer que, ao final da distribuição, a equipe estava exausta. Devido à intensidade do trabalho e ao estoque limitado de tablets, foi decidido que o irmão Mali e sua equipe voltariam para Kinshasa para descansar um pouco e levariam outro suprimento de tablets para Lodja, a fim de atender aqueles que não receberam seus tablets durante esse período. Apesar dos esforços nessa viagem e do enorme trabalho realizado, ainda há mais de 1.000 famílias na lista de distribuição de Lodja. Antes de partir, o irmão Mali assegurou às famílias restantes
que em breve ele voltará para concluir a distribuição. A próxima viagem a Lodja está planejada para daqui a 2 semanas, o que dará tempo suficiente para transportar mais tablets para a região. Por favor, orem pela equipe de distribuição e por aqueles que estão esperando pacientemente pelo seu presente de amor mais precioso, o tablet Ágapo. Uma vez concluída, espera-se que essa distribuição seja a maior já realizada na República Democrática do Congo, podendo chegar a mais de 2.000 tablets para Lodja e seus arredores. No geral, a distribuição foi um grande sucesso, com aqueles que receberam seus tablets expressando sua alegria imensurável e sua grande satisfação. Nós os manteremos atualizados sobre nosso progresso, enquanto nos preparamos para a próxima fase desse esforço significativo de distribuição em Lodja. Irmão Steven, antes de irmos embora, o irmão compartilhou comigo um testemunho que chegou esta semana e acho que seria uma ótima maneira de encerrar este episódio. Será um prazer, irmão Will. Esse testemunho veio do irmão Francis Gabi, que é um veterano e missionário em seu país. Sua filha trabalha na gravações A Voz de Deus, do Zimbábue, como revisora linha a linha. Ele compartilhou comigo este testemunho de que estava indo de carro para seu sítio e no caminho queria comprar ração para cabras. Em seguida, ele ia participar de um culto com os irmãos em Chivu, antes de seguir para o sítio. Bom, quando ele chegou a Chivu, a loja onde ele esperava comprar a ração para cabras estava fechada. Devido a isso, ele teria que ir para o sítio após o culto e voltar no dia seguinte, ou encontrar um lugar para se hospedar. Ele simplesmente deixou tudo nas mãos do Senhor e foi para o culto. Ele disse que naquele dia sentiu em seu coração a necessidade de tocar a mensagem Tempo de Decisão. Naquele culto, estava de visita o marido de uma irmã, o qual ainda não havia rendido o coração ao Senhor. Durante o culto, ele tomou a decisão de se tornar um crente e seguir o Senhor Jesus Cristo depois de ouvir a fita. Foi um momento muito alegre, um testemunho muito alegre. Mas, sem que ele soubesse, o testemunho foi mais do que isso. Depois do culto, esse novo convertido convidou o irmão Francis para passar a noite em sua casa, para que ele pudesse acordar, comprar a ração para as cabras e voltar para seu sítio. Eles passaram a noite falando sobre o Senhor e se regozijando com o que o Senhor havia feito. De manhã ele comprou a ração para as cabras e foi para o sítio, mas foi informado de que haviam acabado de matar uma cobra venenosa chamada víbora sopro, bem no quarto do irmão Francis, onde ele iria se deitar naquela noite. O Senhor usou esse irmão recém-convertido para lhe dar um lugar para ficar, de modo que ele pudesse escapar do perigo que o diabo acabara de colocar ali. Foi muito impressionante ver que há uma razão para tudo para os crentes. Todas as coisas cooperam para o bem. Seus olhos estão sobre o pardal. Ele cuida de cada um de nós. Amém. Obrigado, irmão Steven, por compartilhar esse testemunho. Isso me faz lembrar do corinho que cantamos no acampamento. Ele vela, ele cuida das suas ovelhas. Com certeza ele cuida. Amém. Bom, com isso encerramos o episódio de hoje. Estamos ansiosos para estar com vocês novamente na semana que vem. É isso mesmo. E talvez a essa altura não estejamos mais aqui. Melhor cenário possível. Gosto disso. Para atualizações regulares, fiquem de olho no brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. Muito obrigado por terem se juntado a nós hoje. Até a próxima vez, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.